Olá, meu nome é Ana Carolina, sou estudante do Instituto Federal de Goiás e venho hoje representar um projeto de pesquisa no PIBIC Campanha Bolsonaro 17, o discurso religioso e o discurso político. Segundo Foucault, o qual foi um dos pilares teóricos para o nosso projeto, teria se havido um processo gradual de estatização das relações de poder. E este Estado moderno ocidental se estruturaria na contemporaneidade com a atuação de um conjunto de métodos e estratégias originados em instituições cristãs, o poder pastoral. Embora a presença do poder pastoral em si, num contexto político, não seja recente, foi de nosso interesse nesse projeto a forma que, em específico na campanha presidencial do candidato Jair Bolsonaro em 2018, tornou-se recorrente o atravessamento de dizeres políticos pelo discurso religioso com o uso de técnicas justamente desse poder pastoral. E esse atravessamento político, no contexto de campanha, permite a emergência de variados efeitos de sentido previstos ou não anteriormente. O foco, então, do nosso trabalho foi analisar alguns desses efeitos sob o uso da análise de discurso e autores associados. A metodologia girou em torno principalmente de vídeos do canal oficial do candidato Jair Bolsonaro. Em torno desses 4 vídeos ainda tivemos alguns focos específicos, que foram a presença de termos e expressões do espaço discursivo religioso, os empregos alternados da primeira e terceira pessoas e demais recursos divisórios discursivos utilizados pelo candidato. Foram então submetidos esses termos, expressões e empregos em uma análise de modo relacional que trata não somente desses recortes específicos, como também os coloca em um contexto maior e um todo, nas relações percebidas entre as práticas e ocorrências frequentes discursivas de Jair Bolsonaro no geral. Os principais resultados observados no projeto foram a recorrente colocação do Brasil num contexto de crise, de extremo caos, arrasado pela atuação governamental anterior do Partido dos Trabalhadores, significaria para o então candidato a latente necessidade de sua vitória, para que ele pudesse atuar como salvador, tanto de um ponto de vista político quanto religioso, assim como que foi antes trazido pelo poder pastoral, na condição de um asseguramento tanto material quanto imaterial. Uma divisão da população brasileira em 2 grandes grupos, e nisso também se verificaria o chantagismo. Um dos principais recursos linguísticos utilizados por essa divisão seria a alternância entre a primeira pessoa, que representaria ele e seus apoiadores, e associado a valores religiosos, conservadores e da família tradicional brasileira. E uma terceira pessoa, tanto seus políticos e partidos opositores, quanto aqueles que em algum aspecto não dessem assistência à sua campanha, que eram associados a práticas não cristãs, condutas questionáveis, corrupção, colocados como não merecedores de fato de uma atenção do Estado e de uma governabilidade. Estes muitas vezes são colocados como não tendo do que ainda era uma ideia de um futuro governo bolsonariano de asseguramento de direitos básicos de fato, pois muitas vezes são colocados à margem ou efetivamente excluídos de uma noção de qual seria o verdadeiro povo brasileiro, de qual seria o povo governado por Bolsonaro, sendo eles muitas vezes simplesmente apagados. A questão do chantagismo viria justamente nesse ponto. Não apoiá-lo poderia significar simplesmente não ser visto nas proposições de governabilidade, tornando-se então imprescindível a vitória de Jair Bolsonaro e apenas ele, pois qualquer um fora do candidato seria passível de colocação neste outro grupo corrupto, não confiável e desonesto, tanto no campo político quanto religioso. As conclusões retiradas então do projeto foram que esse atravessamento no discurso de campanha de Bolsonaro reflete de forma clara a presença do funcionamento e estratégias utilizadas do poder pastoral no escopo político, principalmente da atual direita cristã conservadora brasileira, e esse efeito divisor e esse recorte populacional trazendo seus dizeres verificado como um dos principais efeitos de sentido discursivos trazidos pelo atravessamento bolsonariano. Tivemos, por fim, a observação de que, com o emprego dessas técnicas e métodos do poder pastoral, que já são um lugar comum para uma população brasileira fortemente influenciada por um contexto cristão conservador e religioso, que já tem essas práticas de lugar reconhecível, familiar, com esse emprego, então o candidato Jair Bolsonaro não precisou tanto de uma estruturação de fato, de um plano de propostas efetivas de governo, podendo ele se apegar e utilizar somente dos efeitos de sentido já submergidos pelo atravessamento religioso político para conquistar a atenção e interesse de muitos brasileiros que facilmente se sentiriam representados por suas falas.